Tia do Henrique vai trazer os detalhes agora de uma idosa, ou de um idoso de 74 anos que foi morto a tiros. A câmera flagrou toda a ação, tia do Henrique. Esse idoso Paulinho é o Onofre Henrique Damasceno, que foi morto a tiros na manhã desta segunda-feira no bairro Colônia Antônio Justa, que fica em Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza. João Felipe da Silva Aguiar, de 20 anos, foi preso em flagrante horas após essa execução, que é o principal apontado aí como suspeito do crime. As imagens de câmeras de vigilância que flagrou o crime mostram aí que a vítima caminhava por uma rua do bairro quando foi assassinada por volta das 8h59. Dois homens saem de uma residência localizada na própria via onde o crime foi registrado e se aproximaram pelas costas do idoso, e eles efetuaram os disparos contra o homem. Em seguida fogem entrando na mesma casa de onde saíram. Por causa da violência da cena, optamos por não reproduzir esse vídeo. O Onofre chegou a ser socorrido à unidade de saúde, mas não resistiu. E em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que, com o suspeito do crime, a Polícia Civil apreendeu aí um revólver calibre 38 com uma munição, assim como um aparelho celular. Destaque, Paulinho, que em depoimento na Delegacia Metropolitana de Maracanaú, o João Felipe disse que ficou no quintal de uma casa enquanto dois comparsas saíram à caça de um homem que estaria ameaçando moradores do bairro ostentando armas de fogo. Como não encontraram esse alvo, o João Felipe disse que a dupla resolveu matar o Onofre, que era um familiar do homem que eles inicialmente procuravam. Ou seja, vítima, apuramos aí que era pai do alvo inicial dos criminosos, é o que diz o suspeito que foi preso. É o justo pagando pelo pecador, né? Que coisa terrível isso. 11h46. Em 2024, o interior teve proporção recorde de homicídios aqui no Ceará, tia. A proporção de homicídios ocorridos no interior do estado do Ceará foi tão grande no estado, Paulinho, quanto em 2024. No ano passado, dos 3.272 assassinatos registrados no estado pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, 1.582 se deram em municípios interioranos, ou seja, 48,47% do total. O levantamento mostra que desde 2009, o ano de início dessa série disponibilizada pela própria Secretaria aqui do Estado, esse é o maior percentual obtido pelo interior em relação ao número total de crimes violentos, letais e intencionais ocorridos aqui no Estado. Esses crimes são a soma de homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte. O fenômeno dessa violência no interior, no estado, não é recente, viu, Paulinho? Até 2016, o interior nunca havia ultrapassado Fortaleza em números de homicídios, mas desde 2018 a capital não mais registrou uma taxa maior que os municípios de fora da sua região metropolitana. Essa tendência voltou a ser registrada no primeiro balanço desses crimes feito neste ano. Conforme dados divulgados na última quarta-feira, em janeiro, 51% dos homicídios registrados no estado aconteceram no interior, ou seja, 139. E em 2024, 8 dos 10 homicídios com maior, 8 dos 10 municípios com maior taxa de homicídios do estado eram do interior. Mostramos aí que no último dia 10 de janeiro, Groaíras, município com quase 11 mil habitantes, localizado no sertão de Sobral, teve a maior taxa de assassinatos do estado, com 146 crimes para cada 100 mil habitantes. Em seguida vieram Itarema, com 138,08 por 100 mil, Miraíma com 119, Amontada com 104, General Sampaio com 103, Forquilha também com o mesmo quantitativo, Tejuçuoca com 93, Guaiúba com 90, Maranguape com 80 e Itaiçaba com 79 registros aí por 100 mil habitantes. Já em relação às regiões oficiais de planejamento do estado, as mais violentas em 2024 foram o Litoral Oeste, o Vale do Curu, Sertão de Sobral, Grande Fortaleza, Sertão de Canidé, Vale de Jaguaribe, e na outra ponta, a menos violenta, foram o Centro-Sul, onde obviamente está localizado aqui o município de Iguatu, Serra da Ibiapina, Cariri, Sertão dos Crateús e Sertão dos Inhamuns, da maior para a menor, no índice de violência. Questionada sobre essas ações que desenvolve para frear a violência letal no interior, a Secretaria elencou em nota uma série de medidas adotadas ao longo dos últimos anos. Foi citado, por exemplo, que em 2024, 1.623 novos policiais militares foram convocados pelo governo do estado e que 3.527 equipamentos de radiocomunicação foram entregues também às forças de segurança.
A secretaria também mencionou a reestruturação administrativa dos órgãos vinculados à pasta, que levará a novas estruturas administrativas e equipamentos a municípios do interior. A gente lamenta, né, que essa violência ainda não esteja sob controle. Não é à toa que o governador mudou aí o comando da Polícia Militar no estado do Ceará, porque, como ele mesmo diz, estava insatisfeito com os resultados, que realmente não tem melhorado, a gente não tem visto essa melhoria no combate à violência. Tem que tentar outras formas, né? 11h49. Tentativa de chacina, a gente falando de violência, presta atenção. Tentativa de chacina deixa 3 pessoas mortas em um bairro da capital e uma criança está entre os baleados. Matheus Facundo tem detalhes agora. O ataque a tiros aconteceu na comunidade da Rosalina, no bairro Parque Dois Irmãos, nesta segunda-feira. Além das 3 pessoas mortas, 2 ficaram feridas e foram socorridas para hospitais da região. Uma criança foi baleada durante a tentativa de chacina, de acordo com o governador Eumano de Freitas. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social não confirmou se a criança é uma das pessoas mortas. 3 homens suspeitos pelo crime já foram presos pelo Comando de Policiamento de Choque da Polícia Militar do Ceará. O governador Eumano de Freitas comentou o caso nas redes sociais e classificou o crime como inaceitável. Eumano disse que determinou à SSPDS ações cada vez mais implacáveis contra criminosos. Ele afirmou ainda que será usada a força necessária dentro da lei para que os responsáveis sejam punidos. O crime é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP. 11h51, agora 11h51, senhoras e senhores. E a Polícia Federal cumpre mandados contra suspeitos de desviar 100 milhões de reais do Fundeb no Rio de Janeiro. Mas a prisão foi em Fortaleza, Diego. 9 cidades brasileiras, Paulinho, são alvos desta operação errata, assim conhecida, assim titulada, na verdade, pela Polícia Federal na manhã desta terça-feira. 4 dos 42 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos, como você disse, em Fortaleza. Iniciada pela divisão da Polícia Federal no Rio de Janeiro, essa ofensiva apura os contratos superfaturados na aquisição de livros didáticos no valor de 100 milhões na cidade de Belford Roxo, no Rio de Janeiro, e a investigação realizada de forma conjunta com o GAECO, o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, apura esse desvio de recursos oriundos do Fundo Nacional de Educação, o Fundeb, para contratações firmadas pela Secretaria de Educação no município de Belford Roxo. E mediante aí a inexistência de licitação para fornecimento de livros didáticos aos alunos da respectiva rede pública de ensino. A ação contou ainda com o apoio da Controladoria Geral da União e da Receita Federal. Conforme a Polícia Federal, cerca de 150 policiais federais cumprem 4 mandados de prisão preventiva nos municípios do Rio de Janeiro e de Nova Iguaçu, além de 42 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro. Nova Iguaçu foram 11, Belford Roxo 7, Fortaleza 4, Maricá, no Rio de Janeiro 2, a Armação dos Búzios, também, né, que foi o município que pertence ao Rio de Janeiro, um mandado foi cumprido por lá, Mesquita também um mandado, e em Recife, Pernambuco, um mandado também, assim como na cidade de Paulista, no estado de Pernambuco, um mandado judicial foi cumprido por lá. Essas investigações, Paulinho, apontam o fornecimento de livros didáticos aos alunos da rede pública municipal daquela cidade tem sido realizado por apenas 2 empresas desde 2017, sempre com a existência, né, a não existência de licitação, embora o município aí disponha de formas para obter gratuitamente livros didáticos aos alunos da rede pública de ensino por meio do Programa Nacional de Livro Didático do Ministério da Educação. Enfim, essas fraudes eram cometidas mediante a sucessivos pagamentos superfaturados baseados em documentação falsa e destinados às empresas investigadas. Os investigados poderão responder na medida de responsabilidades pelos crimes de peculato, corrupção passiva, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e contratação direta ilegal. Sim, senhor. 11h53 agora, 11h53, meus amigos. E quem é, o Bola de Fogo, cearense preso no Rio de Janeiro por homicídios e por integrar uma facção do Comando Vermelho, hein?
Como diria o funk, né, Paulinho? Sou eu, bola de fogo e o calor tá de matar, né? Pois é, mas não é esse não, da canção famosa. É um cearense que foi preso no Rio de Janeiro por suspeita de ser um dos principais matadores da facção criminosa carioca Comando Vermelho, o Marcelo Maciel Araújo, popularmente conhecido como Bola de Fogo, de 38 anos, que foi detido pela Polícia Militar daquele estado na última sexta-feira. As informações sobre a prisão de Bola de Fogo são da coluna Na Mira, do portal Metrópolis. A reportagem apurou e procurou na última segunda-feira a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, que pediu para entrar em contato com a Polícia Militar do Rio de Janeiro, que por sua vez não respondeu ao pedido de informações da ocorrência. A prisão de Marcelo Maciel foi realizada por unidades de elite da Polícia Militar do Rio, no Complexo da Maré, onde ele estaria sendo protegido pela facção Comando Vermelho. Bola de Fogo teria fugido do Ceará após participar de mais de 10 homicídios, e a maioria desses crimes atribuídos a Maciel ocorreu no município de Crateús, que fica a 350 quilômetros da capital Fortaleza. Entre os últimos homicídios em território cearense que tiveram a participação do homem preso no Rio de Janeiro, estariam o assassinato de um homem de 49 anos em abril de 2023 e a morte de um adolescente de 17 anos em janeiro daquele ano. O Marcelo Maciel tem 2 condenações na justiça aqui do estado do Ceará, há uma pena somada de 20 anos e 9 meses de reclusão por 2 roubos, sendo um qualificado com lesão corporal grave. Ele esteve preso, mas depois conseguiu a progressão para regime aberto, conforme documentos obtidos pela reportagem. E segundo a denúncia do Ministério Público, no caso de roubo com lesão corporal grave, o Maciel e um comparsa teriam atirado em um homem em uma tentativa de roubo na zona rural de Crateús no dia 24 de fevereiro de 2006. Um terceiro acusado teria fornecido a arma de fogo e informações para o cometimento deste crime. O Maciel e o comparsa teriam chegado à residência da vítima pedindo água. O sobrinho da vítima chegou a servir água para os acusados, que logo depois anunciaram um assalto. E antes da vítima entregar os pertences, os assaltantes efetuaram 3 disparos contra o homem. Na ocasião, Marcelo Maciel já respondia a 3 inquéritos policiais por roubos ocorridos entre 2005 e 2006. Portanto, um pouco do perfil aí desse cearense, né, com o apelido de Bola de Fogo, que foi preso no Rio de Janeiro por homicídios e por integrar a facção criminosa Comando Vermelho. 11h56 e a Justiça decreta a prisão preventiva de 82 torcedores por briga antes do jogo do Ceará e do Fortaleza. A Maiara Mourão traz agora todos os detalhes. No total, 120 torcedores foram detidos. 82 deles tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva, como detalhou o titular da Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas, a DRACO, delegado Alisson Gomes. Os 82 foram autuados aqui na sede da DRACO pelos crimes de associação criminosa, corrupção de menores, lesão corporal, tumulto, desobediência e resistência, penas essas que ultrapassam aí 12 anos. O delegado da DRACO enfatizou que as medidas contra esses tipos de crimes serão firmes. Nós tivemos uma conversa anteriormente com essas torcidas organizadas, o mesmo também foi feito por parte do Ministério Público e ainda assim insistiram nessas condutas criminosas. Não haverá qualquer tolerância. Se querem se colocar nessa condição de criminosos, assim serão tratados. Já contra 27 adolescentes suspeitos de participação no confronto, foram registrados autos infracionais análogos aos mesmos crimes, exceto pelo crime de corrupção de menores. Para o promotor de justiça Edivando França, as torcidas organizadas têm responsabilidade sobre essas ações. A gente não pode dizer que todo mundo ali é criminoso, que todo mundo é bandido. As torcidas organizadas, elas têm uma estrutura que a gente está trabalhando com elas, com parceria, para que elas entrem também dentro do sistema de segurança, para que elas também colaborem com a festa e com a segurança do torcedor. A Lei Geral do Esporte prevê que eles também são responsáveis pela segurança, na prevenção, nas campanhas de prevenção, de paz. Então a gente está, enfim, finalmente conseguindo separar o joio do trigo, o mau torcedor do bom torcedor. Os grupos rivais se encontraram na Avenida Osório de Paiva, horas antes da partida. Ambos seguiam no caminho da Arena Castelão quando entraram em confronto.
Os torcedores chegaram a atirar paus e pedras uns contra os outros e dispararam rojões em direções opostas. Os suspeitos capturados foram alocados em 2 ônibus e levados para a delegacia. Além da Osório de Paiva, há registros de feridos em brigas nas avenidas Rogaciano Leite, Misterral e nos arredores da Arena Castelão. O tenente-coronel Landim, subcomandante do choque, falou sobre a ação de repressão. São crimes graves e a Polícia Militar não vai continuar integrada com os demais órgãos, vai continuar lutando com a sua inteligência para se colocar sempre de uma forma proativa e, se não for possível evitar, nós agiremos repressivamente, fazendo as conduções, as prisões necessárias. Mais notícias. Meio-dia, senhoras e senhores, são 12 horas em ponto agora. O vereador é denunciado pelo Ministério Público por torturar, ameaçar e ferir ex-companheira aqui no Ceará, Tiedor. O vereador Maicon de Moraes Costa, Paulinho, o Maicon do Chapéu, popularmente assim conhecido, do MDB. Ele foi denunciado pelo Ministério Público do Estado por ameaçar e violentar a ex-namorada. E a reportagem, inclusive, teve acesso a documentos deste caso. E conforme a denúncia do Ministério Público, a vítima foi agredida na casa do político e conseguiu fugir do local ao pular nua de uma janela e se refugiar na vizinha. E a denúncia do Ministério Público aponta que, conforme o inquérito policial, o crime aconteceu no dia 18 de dezembro de 2024. O Maicon ele foi denunciado no 4 de fevereiro de 2025 pelos crimes de tortura, lesão corporal de natureza grave, e ameaça e violência doméstica com base na Lei Maria da Penha. E a reportagem entrou em contato com o vereador em exercício, inclusive está em exercício na cidade de Várzea Alegre, e com o partido, mas não obteve resposta até o momento e o espaço segue aberto aí para manifestações futuras. E o laudo pericial, Paulinho, constatou que a vítima tinha ferimentos no braço, nos joelhos, na mandíbula, no pé e queimadura de 1º grau próximo a um dos seios. A acusada e vítima, de identidade preservada, tinham mantido um relacionamento por quase 1 ano e estavam separados quando o crime aconteceu. Segundo o documento obtido pela reportagem, o parlamentar chamou a ex para mostrar o diploma de vereador dele, ocasião em que comprou bebidas alcoólicas para comemorarem. Após a comemoração, a vítima adormeceu. Quando a mulher acordou, flagrou o político mexendo no celular dela, tendo ele questionado se ela tinha saído com outro homem. Conforme ainda a denúncia, essas agressões continuaram. O acusado teria pegado uma faca e dito que ela não iria morrer, mas iria tirar a própria vida, na casa dele. Enfim, as situações foram registradas e a vítima ainda chegou a ser queimada com uma bituca de cigarro. Enquanto ela tentava fugir, conseguiu se trancar em um dos banheiros e em seguida pulou de uma janela dessa residência e já na casa da vizinha foi coberta com um lençol e conseguiu se refugiar. O Ministério Público pediu à Justiça que aceitasse a denúncia, tornando o Maicon do Chapéu réu no processo e destacou que para este caso não cabe acordo de não presunção penal. Portanto, fica aí o registro dessa informação. Esse parlamentar da cidade de Várzea Alegre sendo denunciado pelo Ministério Público por torturar, ameaçar e ferir a ex-companheira aqui do estado. 12 horas e 3 minutos agora e a polícia captura grupo suspeito de roubo e recupera bens após registro de série de assaltos na nossa capital. A informação detalha agora com a Sara de Queiroz. Os casos aconteceram entre a cidade dos funcionários e o Jardim das Oliveiras, em Fortaleza. De acordo com o relato de moradores, os criminosos cometeram uma sequência de assaltos e outras tentativas. Eles foram flagrados roubando um motorista e uma passageira de um carro por aplicativo, caso na rua Manuel Monteiro. Após levar os pertences, eles seguiram em direção à Avenida José Leão. No percurso, tentavam arrombar os portões das casas.
A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que a Polícia Militar prendeu em flagrante 2 homens e apreendeu 2 adolescentes. Com o grupo, os PMs apreenderam uma serrinha de pão, celulares, cartões, documentos e uma bolsa. Os homens foram conduzidos à Delegacia da Criança e do Adolescente e foram autuados por roubo e corrupção de menores. Contra os adolescentes foi instaurado um ato infracional análogo ao crime de roubo. 12h04, rapaz. E a gente tem uma fã aqui incondicional que está nos assistindo, a Marina, debaixo de todos os lençóis, assistindo mais notícias. É pelo pai dela, viu? 12h04, 12h04, Marina, cheiro grande, viu? Lembrar aqui uma outra informação, tia, de que um ex-marido acusado de tomar o celular da ex-esposa e olhar as mensagens é condenado e alega ciúme excessivo. O homem foi condenado pela Justiça do Estado por tomar o celular da ex-esposa e olhar as mensagens da vítima, ainda supostamente se passando por ela para conversar com algumas pessoas. Após ser sentenciado a cumprir pena de 4 anos a ser cumprida em regime aberto, o réu recorreu alegando ter agido por ciúme excessivo. O caso se deu em Fortaleza no dia 12 de novembro de 2017. Os nomes dos réus pelos crimes de apropriação indébita e invasão a dispositivo informático e da vítima serão preservados nesta matéria a fim de não identificar a mulher. E a decisão mais recente do Judiciário Cearense, Paulinho, foi proferida em janeiro deste ano, no 2º grau, mantendo aí a sentença contra o acusado. E a defesa tentou reduzir a pena, alegando que o motivo para o crime foi o excesso de ciúmes do denunciado. Conforme a assinatura do dia 28 de janeiro de 2025, nessa perspectiva, o ciúme excessivo, especialmente no caso em análise em que havia uma relação íntima de afeto entre a vítima e o recorrente, circunstanciada legítima para valorar negativamente a vetorial dos motivos do crime, tanto em relação ao crime de apropriação indébita, quanto em relação ao de invasão de dispositivo informática, fecha aspas, né, foi a decisão do incremento aí desta pena. Ainda segundo a sentença da terceira Câmara Criminal, não prospera o argumento da defesa de que a prova produzida não era apta. Enfim, foi o que decidiu a Justiça. O ex-marido é acusado de tomar o celular da ex-esposa e olhar mensagens, sendo condenado, mesmo alegando aí ciúme excessivo.